Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Caos Operária TV Entrevista. Hoje é segunda-feira, dia 28 de dezembro. É o último programa do ano, né? Estamos aí na edição final do ano de 2020 do Caos Operária TV Entrevista. Gostaria de lembrar a todos que nos acompanham aí de deixar o seu joinha no vídeo do YouTube, né? O famoso like. Clica aí no joinha, nos ajuda bastante essa curtida que você deixa pra gente. Compartilhar o vídeo em todas as suas redes sociais, Facebook, Twitter, sei lá, Instagram, mandar para os colegas aí no WhatsApp, ajudar a gente a aumentar o nosso alcance e também contribuir aí financeiramente com o nosso canal. Você pode mandar um superchat, pode tornar-se membro do canal clicando aqui no tornar-se membro no YouTube. E aí você estará contribuindo com a Causa Operária TV, que é o único canal da esquerda que tem uma programação 24 horas. Somos aí um canal independente, um canal operário, e toda a contribuição é muitíssimo bem-vinda, né? Hoje, no programa de hoje, nós conversaremos com a companheira Débora Aligieri. Ela é conselheira municipal da saúde em São Paulo, né? Aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos falar sobre o plano de vacinação aí da gestão Covas, que saiu, acho que saiu hoje, ou saiu recentemente, e vamos discutir aí o plano de vacinação que foi colocado. Também vamos conversar um pouquinho sobre como é que se deu aí o enfrentamento da pandemia na cidade de São Paulo em todo esse período. E por hora é isso. Boa noite, Débora. Tudo bem? Está por aí? Boa noite, Francisco. Tudo bem? Uma alegria estar aqui com os camaradas da Causa Operária TV. Boa noite a todo mundo que está assistindo. E beleza. Então, bom, Débora, você falou para a gente que você é conselheira municipal de saúde aqui em São Paulo, certo? Isso. E aí eu queria que você explicasse para os espectadores, para o pessoal, qual mais ou menos é o papel do conselheiro municipal de saúde e tudo mais. Falo sim. Eu vou tentar dizer de uma forma mais sintética. Vamos dizer assim: os conselhos de saúde são uma instituição do SUS, né? Eles são instituídos por lei, uma lei de 1990, 8142 de 90, e que faz parte de uma das diretrizes, dando efetividade a uma das diretrizes do SUS, que é a seguinte: a Constituição diz que as pessoas, a população tem que participar da construção das políticas públicas. Então, uma das formas que se construiu essa participação foi através dos conselhos de saúde. Então, você tem em todos os níveis, federal, estadual, municipal, em todas as unidades de saúde você tem também conselhos. Então, eu, além de fazer parte do Conselho Municipal de Saúde, eu faço parte também do conselho gestor da minha unidade básica de saúde aqui no centro, que é o postinho, né? Então, toda unidade de saúde, ela tem o seu conselho, né? E o município também, todos os municípios têm o seu conselho municipal, que é responsável pela fiscalização, pela aprovação, deliberação em relação às políticas de saúde no território que corresponde àquele conselho, né? O modelo dele, na verdade, pra você ver como o SUS é maravilhoso. Eu sou super fã do SUS. O modelo desses conselhos são os sovietes, né? Então, fazem parte desses conselhos representantes da população. 50% dos conselheiros são representantes da população, 25% dos trabalhadores, inclusive trabalhadores ligados a sindicatos. O nosso coordenador do Conselho Municipal de Saúde é do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, e 25% da gestão, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu faço parte, eu sou representante dos usuários do SUS pelo Movimento Popular de Saúde do Centro de São Paulo. Então, a função do conselheiro, o que é, né? O que a gente faz? Na pandemia, o que a gente tentou fazer, pelo menos, e antes da pandemia também, e se a gente, tomara que a gente consiga depois também, que uma hora acabe essa pandemia, a função do conselheiro é acompanhar o que as políticas que estão sendo colocadas em prática
como é que estão os atendimentos nos territórios, como é que está a organização do serviço, inclusive fazer recomendações, né? O Conselho Municipal de Saúde tem poder deliberativo, ou seja, pode aprovar ou não aprovar certas políticas. O problema é a gestão respeitar, né? O que a gente viu aí na questão durante todo esse ano do governo Covas é assim, um total desrespeito. E não é só o governo Covas, né? A gente tem vários governos que não respeitam nem um pouco a opinião popular, a participação popular na construção das políticas, enfim. Então, os conselhos têm esse papel de acompanhar e fiscalizar as políticas e de também propor essas políticas, né? O SUS é construído da base, né? Pelo menos é assim que deve ser, é assim que diz a Constituição que deve ser. Então é esse o papel do conselheiro. Certo. Bom, interessante, né? A gente sabe também, que nem você falou agora, né? Assim que diz a Constituição, a gente sabe que ultimamente ela não tem sido muito levada em consideração aí, né? Pela, pelos regimes aí, né? Pelo regime nacional e até pelos governos estaduais, municipais, a questão da Constituição tem sido bastante deixado de lado, né? E até nesse sentido, eu queria que você dissesse para a gente, você deve ter acompanhado a evolução aí da pandemia, da doença, dos casos nas unidades de saúde e tudo mais, e eu queria que você dissesse para a gente o que você acha da forma como isso foi conduzido pela prefeitura, né, que é o que você tem um acesso mais direto, ao longo do período aí da pandemia, desde março até agora. Então, a gente teve assim na verdade, a gente tem um sério problema porque a gente tem governo federal, governo estadual e governo municipal muito bem coordenados na omissão, né? Então, o que foi feito, não só no município de São Paulo, mas no Brasil inteiro, foi muito pouco, né? A política do fique em casa e tá tudo resolvido, né? Mas se você tem que trabalhar para conseguir dinheiro para comer, o que você faz, né? Então, assim, o que a gente foi no Conselho Municipal de Saúde, a gente teve inclusive uma dificuldade para acompanhar essas questões, porque muita gente é do grupo de risco, né? Eu, por exemplo, eu tenho diabetes, eu consegui sair mais agora para o finalzinho de novembro, de dezembro, mas enfim. Então a gente teve que primeiro providenciar um ambiente online para a gente conseguir conversar, e muita gente, você está falando de setores populares, não consegue, não tem nem acesso à internet, né? E isso a gente foi brigando, inclusive, para garantir o acesso à internet, que devia ser gratuito, devia ser para toda a população, né? Banda larga para toda a população, de graça, enfim. Mas assim, então a gente foi acompanhando o que mostravam para a gente, mas muitas pessoas também estavam indo nas suas unidades, especialmente nas periferias, né, que não tem muita escolha, né? Então a gente também sabia dessa forma, tendo esse contato pelos próprios movimentos também que traziam os problemas. Então, assim, a gente acho que tem uma série de ações que poderiam ter sido ou tomadas ou melhor organizadas e que não foram tomadas aqui em São Paulo, né? Então, primeiro já começa uma questão que é no Brasil todo, que é a baixa testagem, né? Então, assim, logo no início teve um grande problema de não ter os reagentes, né, para fazer aquele teste do RT-PCR. Então, demorava muito, o número de pessoas para fazer era muito alto, não conseguiu organizar direito essas testagens e, ao mesmo tempo, também não teve um interesse de proporcionar isso para toda a população, né? Até hoje você tem algumas pessoas que encontram problemas, por exemplo, na minha unidade, que é aqui no centro, né, na Santa Cecília, a gente vê relatos, tem gente que coloca suas reclamações nas redes, né? Então, outro dia a gente viu uma pessoa reclamando no Facebook que não foi com suspeita de Covid na unidade, e a resposta que ela recebeu da enfermeira que atendeu ela era que a pessoa, na verdade, era uma pessoa obesa,
Falar, não, você é muito gordo. Na verdade, seu problema é esse. Você é só você sair para caminhar e não queria encaminhar a pessoa para fazer o teste, né? E isso eu acho bom a gente notar que essa é uma unidade privatizada, terceirizada, tá? Então, assim, é uma organização social de saúde que está por trás dessas ações, né? Enfim. Então, assim, baixa a testagem, uma orientação muito ruim. Até hoje não se tem um plano de comunicação bom para orientar as pessoas, para entender, para as pessoas entenderem melhor quais são os sintomas, o que deve fazer, quem deve buscar, entendeu? A própria atenção básica poderia ter feito. A gente fala muito de hospitais, né? Também poderia ter sido feito uma coisa de uma outra forma. Foi montados hospitais de campanha que, na verdade, foi uma bela forma de passar dinheiro para essas empresas terceirizadas, né? Mas poderia você ter feito uma outra organização da atenção básica para orientar as pessoas, né? Para fazer para ter para saber os cuidados básicos, porque no fim das contas você precisa ter uma boa alimentação, um bom descanso, né? E ao mesmo tempo, assim, acho que faltou muito auxílio financeiro para as pessoas, que a gente não teve suspensão de pagamento de contas. É uma série de medidas que poderiam ser tomadas, que não são só específicas da área de saúde, né? Mas que poderiam ser tomadas para as pessoas conseguirem se cuidar e se proteger, que até o momento é o único tratamento eficaz contra a Covid, né? Então, assim, isso não foi feito, muito pelo contrário, né? Então, assim, você tem além de uma organização mais eficaz para você ter uma atenção padronizada de qualidade na cidade inteira, porque o que a gente via era que cada região da cidade que tem uma organização social de saúde administrando as unidades, né, cada uma meio que eles falavam, não, as diretrizes vêm da Secretaria Municipal de Saúde, mas você via que cada um organizava de um jeito, né? Então, assim, a questão, e ao mesmo tempo é assim, como é que a gente faz quando a coisa não está boa? A população vai lá cobrar, vai reclamar, né? Só que com essa questão do distanciamento, de muita gente não poder sair de casa, como é que também os próprios conselheiros fazem para atuar, né? Uma dificuldade disso também não foi tomado nenhuma iniciativa para isso ser feito, né? Então, assim, não foi oferecido essa coisa da conexão, não foi oferecido espaço, não foi oferecido nem um fluxo, né, um contato para as pessoas conversarem, enfim. Então, uma série de medidas ficou muito, na verdade, assim, eles fizeram muito pouco, né? Muito pouco, e ainda assim, nesse meio tempo também ficou muito prejudicado. Várias consultas foram suspensas, né, durante o período mais grave, de maior número de contágio até o momento, né, porque a gente está voltando para esse momento lá para abril, maio, junho, julho, e que está vindo agora, né? Está voltando agora e as pessoas estão com uma dificuldade enorme. Também teve problema de medicação, né? De fornecimento, teve muita falta de medicamento na cidade inteira, porque aí você tem uma questão que assim, você contrata as terceirizadas para administrar os hospitais, né? Para prestar os serviços, mas quem faz a aquisição de medicamento, tanto para tratamento de Covid quanto para qualquer outra coisa, são as mesmas pessoas dentro do setor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde. Então, isso ficou muito prejudicial. Quer dizer, além de não dar conta direito da Covid do município, não tomar as medidas que eram necessárias, que basicamente era testar, orientar a população na atenção básica e buscar os contactantes, né? Ou seja, as pessoas que estavam em contato, fazer a busca através dos agentes comunitários de saúde. Também o que normalmente é feito, os atendimentos que normalmente são feitos, também ficaram prejudicados. Entendi, companheira. É interessante esse tema das organizações, das OS, né, das organizações sociais. A gente teve um convidado algumas semanas atrás
que é médico do SUS lá em Guarulhos, né? E ele falou sobre a questão, falou bastante sobre a questão das organizações sociais, né? Que é uma privatização meio velada do SUS aí, ou uma privatização meio aos poucos, né? Que se faz do SUS. A gente falou bastante sobre isso. Mas enfim, entrando na questão do plano de vacinação em si, E nesse período da pandemia, eles aham, aceleraram, viu, a aceleraram, né? transferência de Então, unidades para as organizações sociais de saúde, sim, porque sim. a possibilidade de resistência das pessoas era mais baixa. Tá, praticamente todas as unidades básicas de saúde de São Paulo agora estão nas mãos de OS. São poucas, e as que não foram ainda, eles estão deixando de uma condição bem precária, assim, Aham. falta de manutenção, falta de profissional para dizer, olha, a iniciativa a gente vai ter que terceirizar, passar para uma iniciativa privada, que aí vai resolver tudo. E não resolve. Esse é o Piora. método PSDB, né, de fazer a privatização. É exatamente isso daí. Sim. Todo mundo já conhece bem, né, da época do FHC e tudo mais, esse sucateamento que é promovido aí para, no fim das contas, privatizar, usar como justificativo. O cara sucateia o negócio e usa isso como justificativa depois para privatizar, né? Então isso aí a gente conhece É bem, né? exatamente isso. Eu dei uma olhada no plano de vacinação, né? É, eu vi, é um PowerPoint, né? O que eu tive acesso. Eu não sou da área, eu olhei, não soube avaliar, confesso que não soube avaliar muito bem o PowerPoint ali, eu vi uns números, não sei quantas mil unidades de saúde, não sei o quê. Achei não consegui avaliar muito bem. Eu queria que você, se pudesse, desse uma explicação mais ou menos do que está sendo proposto, qual que é o plano de vacinação da prefeitura, o que você viu ali? Tá. Então é o seguinte, esse plano de vacinação que você viu, ele foi apresentado para o Conselho Municipal de Saúde no dia 23 de dezembro, um dia antes do Natal. Nós tivemos uma reunião extraordinária e aí dois técnicos da Secretaria Municipal de Saúde fizeram essa apresentação. Não foi uma coisa muito diferente do que está nesse PowerPoint. Quem quiser assistir esse vídeo dessa apresentação, ficou gravado na página do Facebook do Conselho Municipal de Saúde. Então, Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, você vai lá, a gente tem transmitido as reuniões online, né? Sempre a primeira quinta-feira do mês, às 2 horas da tarde, vai até às 6, às vezes até às 7. Uma reunião ordinária, então quem quiser acompanhar também a gente é bom, porque inclusive às vezes a gente consegue fazer pergunta para o secretário, ou para quem tiver, quer dizer, o secretário, que é o presidente nato do conselho, ele foi esse ano, acho que 1 ou 2 vezes no máximo. E nas reuniões do conselho. Então, foi apresentado esse plano de vacinação e o que ele diz? Ele segue mais ou menos, os municípios não têm autonomia para fazer um plano muito diferente do que é já previsto pelo Ministério da Saúde, então ele segue algumas medidas que tem do plano do Ministério da Saúde, que já é bem vago, né? Mas ele acrescenta as condições da estrutura municipal em relação à aplicação. Então, o que eles vão dizendo? Eles vão dizendo que a vacinação deve começar no dia 25 de janeiro, e é uma data muito publicitária, né? Porque é aniversário de São Paulo, dia 25, então É verdade. eles estão, né? É uma palhaçada. Dia 25 de janeiro, então, com 3 fases, sendo que a primeira fase está previsto para vacinação de idosos em diversas faixas etárias, e vão ser datas diferentes, e profissionais de saúde, depois quilombolas indígenas também nessa primeira fase, e aí numa segunda fase, pessoas com comorbidades, e numa terceira fase seria, nesse plano nem aparece isso, mas se for seguir o plano nacional é isso, profissionais da área de educação, agentes penitenciários, que enfim, e aí, só que assim, só tem data para a primeira fase, a segunda fase não tem data,
A terceira fase também não tem data, você não faz ideia de quando isso vai acontecer, né? Qual vai ser a vacina que vai ser aplicada? Eles também não sabem. Isso é outra coisa que Não eu ia te fazem. perguntar. A Não, vacina, eles não se não foi sabe. perguntado, né? Porque como é que acontece lá as reuniões no conselho? É assim, geralmente quando tem algum tema, você tem a apresentação desse tema, né? Às vezes é a área técnica da Secretaria Municipal de Saúde, às vezes é a gente que leva o tema, então a gente traz alguém para falar se é problema na unidade, você traz alguém um usuário que está com problema, um profissional, enfim. E aí depois você abre para perguntas, para questionamentos dos conselheiros. Né? Nessa reunião da vacinação, a gente conseguiu até fazer pergunta de gente do Facebook. E aí, assim, essa foi uma das perguntas que fizeram, mas qual das vacinas vai ser? Não sabe. Ainda não tem definição. É bom Né? que falta menos de um aí, mês, né? Então tem bastante veja tempo aí como para a eles coisa verem está. quando que vai ser a Pois é. vacina. Aí assim, aí que mais que eles apresentam? Então eles apresentam os números, né? Então eles falam que tem 27 mil servidores da saúde para atender, que vão ter tem toda uma experiência, isso é verdade. O Brasil, se tem um lugar que tem experiência em vacinação, é o Brasil, né? Vão falando aqui que inclusive a própria pandemia, teve vacinação de influenza, né? Que chegaram a vacinar aqui 5,8 milhões de 5,8 milhões de doses aplicadas durante a pandemia, né? Que tem, então, vão botando aqui vários números, né? Estão colocando capacidade de 600 mil doses por dia de vacina, né? Que isso vai ser aplicado. Então, vão fazer vários postos, vão fazer em escolas, em shoppings, nas AMAs, né, em UPA, vai praticamente assim, vacinar em tudo quanto é lugar, vai passar na esquina, vão estar vacinando, né? E falam um pouco, então, do número de seringas que estão sendo compradas, falam um pouquinho da logística de distribuição, né? Então, como é que o tipo de caminhão que tem, que não tem, porque vai ser reabastecido as unidades básicas de saúde, o processo dura 36 horas e vai ficar em abastecimento contínuo, tal, enfim, quantas unidades tem em cada região de São Paulo, tal. Legal. Aí você olha e fala, nossa, que bonito, né? Vai agora. Aí, uma das coisas assim, você tem vários problemas, porque daí vamos começar então a apontar os problemas que a gente, inclusive, discutiu nessa reunião, né? Que foram apontados por vários conselheiros ali, cada um perguntando uma coisa. Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu achei, que eu senti falta a hora que eu olhei esse plano, eu fiquei questionando, mas como é que vai ser comunicado isso para as pessoas? Né? Porque você tem, por exemplo, você tem uma questão aqui que eles falam assim, ó, pessoas, cadê? Estou olhando aqui para falar para você. Quer Eu ver? também Das abri aqui. fases. Ele olha as fases, certo? Então eles falam assim, ó, 75 anos ou mais vai ser durante uma semana. Começa no dia 8 de fevereiro. 70 a 74, dia 15, a primeira dose, porque tem que ter a segunda dose também, né? A maioria das vacinas eles não sabem qual é, mas acho que praticamente todas as vacinas têm 2 doses, né? E aí, como é que você vai avisar as pessoas, né? Então eu questionei, eu falei, cadê o plano de comunicação dessa campanha? A gente até se ofereceu, falou assim, olha, se vocês não fizeram, tem a comissão de comunicação do conselho que a gente se oferece para ajudar, né? E aí a resposta que o técnico da Vigilância em Saúde que estava lá respondeu para a gente, falou, não, como a gente sabe qual vacina a gente ainda não fez o plano de comunicação. O que tem a ver uma coisa com a outra? Uma coisa tem nada a ver com a outra, porque a gente não quer detalhes técnicos da vacina, de qual que é o Precisa das efeito datas, dela. né? Não é isso, entendeu? A gente quer saber
como é que vocês vão, com quem que vocês vão se articular, vai colocar isso, teve várias sugestões, né, nessa reunião, então sugeriram, tem que botar nos pontos de ônibus, vamos falar com associações de pacientes, você está falando de comorbidade, para ajudar a divulgar a informação correta, né, então você não tem, ou seja, não está ali, não fizeram nenhum plano de comunicação, tá, isso eles já assumiram, não tem plano de comunicação, então, como é que você faz uma campanha de vacinação, sem comunicar as pessoas, sem avisar as pessoas quando que é a data que ela deve ir se vacinar e onde ela pode se vacinar, né? Isso provavelmente vai ser feito tudo em cima da hora. Outra coisa, quando eles falam 27 mil servidores, ótimo. Isso é o contingente de servidores que já está trabalhando, eles não estão não fazendo nada, né? Então, assim, vai todo mundo parar para fazer vacinação? Pois vão contratar mais gente? Com certeza não, né? Entendeu? Não, mas aí essa é uma outra pegadinha, porque daí essa é a desculpa perfeita. Porque aí é justamente isso que... Mas então tem que contratar mais gente. Que bom, vamos contratar via OS. Sim, entendi. Daí repassam um dinheiro para eles, né, e tal. Esse é que é o problema. Essa foi uma das questões discutidas também, mas que a gente precisa até, inclusive, formular melhor, que é assim, a gente tem que dizer, não, a gente precisa de pessoas para vacinar, mas a gente precisa de concursos públicos também, né? Para dar conta de não parar nenhum serviço nem outro, né? Outra coisa, não diz qual não sabe qual vacina então também assim, não tem número de aquisição de vacinas, então como é que você garante que a pessoa vai tomar a primeira dose e vai ter a segunda dose para ela tomar? Porque se ela tomar a primeira e não tomar a segunda, não adianta nada. Inclusive, tem dados que dizem que a imunização em si só começa a valer 15 dias depois da segunda dose. Então, assim, qual que é o número de vacinas? Tem outra coisa, população prevista, né? Primeiro, tinha que ser todo mundo vacinado. Eu vi, só menos da metade. Todo mundo... são poucas pessoas, né? Tudo bem, você já trabalha atualmente, já se trabalha a própria influenza, você já trabalha com grupos de risco, né? É só o grupo de risco que é vacinado. Mas a gente está falando de uma doença de um vírus que ele é, de certa forma, meio aleatório, né? Tem pessoas que não têm absolutamente nenhuma doença, nenhuma comorbidade e ficam mal e até vão a óbito, né? Então, assim, você tem que vacinar a população inteira. Só que, e mesmo assim, mesmo os mais vulneráveis, então, vamos dizer aí, população carcerária, né? População, os presídios são covidários, né? Você tem ali, eu não lembro os dados, eu estava lendo isso outro dia, como é que era? A questão era assim, era um número muito alto de contágio dentro dos presídios. Lógico, toda a condição ali, aglomeração natural, né? A proximidade das pessoas, enfim, tudo favorece a proliferação ali e o contágio muito alto da Covid. Não está previsto a vacinação da população carcerária, né? Só de agentes penitenciários e olhe lá, né? Então, outra coisa que, por exemplo, os conviventes com pessoas com comorbidades, né? Eu tenho diabetes, meu companheiro não tem, ele não tem nada, né? Mas aí eu vou ser vacinada e ele não. Adianta. Não adianta nada, no fim das contas. Então, assim, então a gente tem uma questão séria da população, né? Você tem uma indefinição em relação à própria vacina em si, se vai ter número de doses suficientes, até mesmo para essa população que é do grupo de risco, né? Você também nesse plano mostra um número disponível de insumos, seringas, agulhas, mostra também o que está em aquisição, mas também não faz eles não fazem um levantamento do quanto é necessário. Então, o que significa também esses números? Tá bom, tem tantas seringas ali, tá falando tem tantas mil, quanto que vai precisar? Né? Não, a gente não consegue ter essa medida por esse plano que foi apresentado.
E, ao mesmo tempo, você tem também questão de controle, né? Ok, vai ter vários postos, isso é interessante, né? Esse ano, por exemplo, eu fui tomar vacina, a primeira vez que eu saí, depois de um mês que eu estava em isolamento, eu fui tomar vacina de influenza numa drogaria, né? Aqui perto de casa. Uhum. Vai ser repetido e tal, mas como é que você vai fazer esse controle das vacinas que estão sendo tomadas? E aí eles até falam, não, isso aí a gente pode mandar por WhatsApp, a pessoa, enfim, mas é uma questão que você tem que ter um cuidado para fazer direito esse controle, né? E tem uma outra questão, vai ser uma vacina só, assim, a questão de não saber a vacina deixa a gente num lugar muito ruim, porque assim, se for vários tipos de vacina. Então, você tem que também ter um controle para tomar a segunda dose da mesma vacina, né? Para não misturar. E tem uma outra coisa também, que é a seguinte: vai ser exigido algum comprovante de residência, alguma coisa para saber se é uma pessoa de São Paulo mesmo que está aqui? Não, não vai. Então, se você tiver pessoas de outros estados, outros municípios que não tem previsão de campanha de vacinação, vai poder vir para cá tranquilo, que não vai ter controle disso. Entendeu? Então, assim, na verdade, o que você percebe é um plano que foi apresentado assim, o Conselho não participou desse plano, né? A gente ainda vai discutir algumas recomendações, né? Só que esse ano, por exemplo, a gente fez, inclusive editou norma, resolução, por exemplo, contra a reabertura das escolas, né? Nós discutimos o assunto no Conselho Municipal de Saúde, chegamos à conclusão de que não era seguro, não era recomendado, que não tinha nenhuma condição das escolas reabrirem, e elas reabriram, né? A Então, nossa pois resolução é. foi ignorada, né? Então, assim, a gente vai propor uma série de coisas, isso até o próprio coordenador lá da Vigilância Sanitária disse, olha, mandem aqui demandas para a gente, entendeu? Assim, tá bom, vamos fazer uma outra análise dessa população, vamos ver quais são as necessidades de São Paulo, enfim, vamos ver esse plano de comunicação que é super importante, né? Que a própria Organização Mundial de Saúde, desde o início da pandemia, tem falado sobre a importância da comunicação, que vocês aqui no PCO sabem bem disso, né? Com certeza. A Causa Operária TV tem esse papel, né? De orientar a militância na luta, enfim, na saúde não é diferente, né? Você precisa dessa orientação das pessoas, ter um meio de difundir as informações e até de receber, né, questões, né, dificuldades que tem em cada região, enfim. Então, assim, você vê que é um plano que foi apresentado, mas não tem nada muito bem definido, e que não dá medida para a gente ser assim, não dá nem para saber se vai ser vacinado, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava falando, não, que ela estava fazendo meio que planos de mudar de lugar para ir para outro lugar e tal, e ela estava já meio que falando assim, depois que eu for vacinada, eu fui a estraga prazer na vida dela, né? Porque eu falei para ela, olha, você é jovem, você não é grupo de risco, não vincule o seu plano à vacinação, porque eu não sei se você vai conseguir ser vacinado, né? Então, assim, a própria questão dos preços, né? A gente tá assim, a vacinação para mim é um exemplo muito claro de como o capitalismo não funciona, como o capitalismo destrói a possibilidade da gente ter grandes progressos, né? Porque assim, essa questão da vacina, durante a pandemia houve até uma questão que foi interessante, que assim, várias revistas da área de saúde, medicina que são pagas, os conteúdos de Covid, elas liberaram gratuitamente. Então, teve uma troca muito grande entre os pesquisadores também por causa disso, né? Foi, de fato, uma produção muito colaborativa que contribuiu muito para você ter mais dados para enfrentar a Covid, né? Só que a questão é que agora, com o desenvolvimento da vacina, isso é uma fonte de lucro
que é petróleo nesse momento. A vacina contra a Covid é ouro, né? Então, assim, tem inclusive um movimento de vários países. Aqui no Brasil, a gente tem uma organização que chama Universidades Aliadas por Acesso a Medicamentos Essenciais, que é uma campanha que chama Free the Vaccine, que é pedindo o quê? Né, falando curto e grosso, é quebra de patente das vacinas, né? Tem um nome jurídico, é licenciamento compulsório, mas é para suspender o direito de patente durante a pandemia, né? Que era o certo, é para garantir a vida das pessoas, né? E você já está vendo diferenciação no acesso entre os países imperialistas e os países colonizados, neocolonizados, né? Então, a gente está nesse meio de países que não têm garantia de acesso à vacina para todo mundo, quiçá para algumas pessoas. Né, Existe toda essa campanha, né? Sobre no Brasil ainda não teve a vacinação, não começou, etc. Mas quando a gente vai ver, tem um pouco a ver com isso também, né? Tudo tem um custo, né? E aí as vacinas... tem vacinas que são bem mais caras, vacinas que são mais baratas, né? E nesse sentido... tem a questão do próprio armazenamento, né? Tem também algumas, por exemplo, que aqui tem um fala, custo. né? Que assim, que tem uma questão, por exemplo, isso aí, os países que estão vacinando agora, né? Que é o caso da Inglaterra, da própria Rússia, né? O que eles fizeram já antes? Eles já tinham essas vacinas, agora parece, pelo que eu estava ouvindo um podcast de uma revista que é referência na área esses dias, que é a Lancet. Parece que é uma coisa assim, essa refrigeração necessária não tinha em outras vacinas, né? Que é assim, uma coisa de menos, acho que é da Pfizer, que é menos 80 graus negativos, né? Isso. Você tem que ter um refrigerador especial para isso. A Inglaterra comprou antes, eles já providenciaram esses refrigeradores antes, né? Então, assim, como para a gente vacinar, a gente também tem que ter essa capacidade de armazenamento das vacinas, preparar antes, né? Então, assim, senão você não consegue, né? Você tem que ter seringa para aplicar. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, né? Você deve ter um conhecimento um pouco mais concreto sobre a situação da infraestrutura da saúde em São Paulo. Você acha que com a infraestrutura que a gente tem no momento, existe condições de fazer uma campanha de vacinação do tamanho que seria necessário para o coronavírus? Então, essa é uma das questões, né? A gente já teve, digamos que assim, como a Covid nunca aconteceu, mas a gente teve uma experiência de algum tempo atrás, que inclusive foi lembrada nessa reunião do Conselho Municipal de Saúde, que foi a vacinação da febre amarela, né? Quando começou aquele surto de febre amarela em São Paulo, a gente teve uma busca gigante das pessoas nas unidades básicas de saúde, né? Inclusive, uma das questões, e é por isso que a comunicação é tão importante, que se fala muito também que tem gente que não quer se vacinar, tal, que 22% da população não quer se vacinar, mas 80% quer, né? 78% quer. Então, como é que você vai fazer, né? Então, assim, estrutura e capacidade isso tem, o SUS tem, né? A questão é a capacidade de organização dessa campanha, inclusive pensando que nós temos nas unidades organizações sociais de saúde, que são pautadas por outro tipo de coisa. As organizações sociais de saúde, o contrato que elas têm com a Secretaria Municipal de Saúde é por número de procedimentos. Então, elas têm um contrato que prevê assim: você vai fazer tantas consultas, tantos exames, e aí no fim do mês você recebe da prefeitura, entendeu? Não é exatamente no fim do mês, mas assim, dose de vacinação não está exatamente dentro desse acordo, entendeu? Então, assim, como é que você vai fazer, qual que vai ser o interesse, né? Como é que os próprios funcionários vão ser orientados para fazer isso? Então, essa é uma preocupação muito grande, dizer assim, estrutura, capacidade, experiência, o SUS tem, aqui em São Paulo tem, né?
Você tem diferenças por regiões, enfim, você tem lugares que você tem um atendimento muito bom e outros que é péssimo, né? Uma capacidade, a própria estrutura, com poucos ou mais acesso a médicos, a profissionais de saúde, a exames, mas você tem, o SUS ele é muito potente, né? Ele é muito robusto, ele tem uma estrutura muito robusta, né? A questão é como é que vai ser feita essa organização da campanha, que isso não foi mostrado para a gente. Isso a gente não viu, entendeu? Então, assim, capacidade tem. Se essa gestão Covas vai organizar para isso, aí já é outra história, entendeu? Entendi. Aí o que a gente tem visto, infelizmente, é que não é isso que essa gestão tem feito, né? A gestão Não faz o tem. esquema Então a no gente menor gasto possível, né? Com qualquer coisa, né? menor gasto possível e quanto mais participação da iniciativa privada, melhor, É. né? Isso a nível municipal e estadual. Tem uma coisa que assim, que eu acho que é até legal a gente fazer essa entrevista agora, porque eu acho que a gente vai ter que tem que começar a fazer essa discussão para fazer demandas em relação a essa campanha, né? Com Tem que começar a certeza. pressionar o poder não que eu acho que faça muita, mas assim, pelo menos a gente tem que tentar, né? Não, tem que fazer Porque uma assim, campanha de esclarecimento, porque a gente vê uma postura um pouco acrítica assim, de um setor da esquerda que faz toda uma campanha em torno da vacinação, mas não coloca os problemas que vão aparecer inevitavelmente, porque esses governos não têm nenhum interesse em vacinar ninguém, em fazer nada. Eles estão aí preocupados com outras questões, porque eles vão conseguir lucrar em cima disso daí, né? não, e a própria assim, tem uma coisa que é assim, essa própria reabertura do serviço tal, do comércio, lógico, né? Você tem assim aquela coisa de você tem que saber que a realidade não permite de fato que se feche tudo, que as pessoas morrem de fome, né? Não é uma realidade muito pequena burguesa essa de você ficar em casa tranquilo e continuar trabalhando de casa, não é todo mundo consegue fazer, aliás, não é todo mundo mesmo, né? Mas assim, alguma condição você tem que dar, inclusive, para a própria porque a vacinação ela serve assim, também tem uma diferença que é assim, que essa vacinação é para tentar evitar um contágio, mas não necessariamente para tentar para evitar que espalhe a epidemia, entendeu? Então, Sim. assim, ela protege a pessoa individualmente, mas ela não se as pessoas também não continuar as medidas de isolamento e tal, não vai reduzir o número, entendeu? Não tem muito jeito. Então, assim, acho que tem que pressionar, tem que, inclusive, reivindicar o papel da população na construção dessas políticas, porque, assim, tem uma coisa, eu assistia uma época, dava dor de estômago, mas, assim, eu assistia quase que diariamente o Dória nas coletivas, né? É. E eu lembro que, assim, teve um dia que eu reparei que, assim, ele, os assessores dele, todo mundo, eles falavam muito a palavra iniciativa privada, né? É assim, é um termo que não saía da boca dele, iniciativa privada. Não, que os empresários são muito bonzinhos, são muito legais, fizeram doação, tudo era iniciativa privada. Participação popular, participação social, eles não querem. Você tinha várias formas de construir essas políticas, que é um dos grandes problemas, inclusive, do enfrentamento da Covid, né? Você pode fazer enquete com as pessoas, você pode fazer consulta pública, né? Você pode ver, olha, vamos construir com a população essa política? Vamos, né? É assim que deve ser, inclusive. Então, uma época a gente até queria, a gente estava lá no conselho tentando fazer pesquisas pelo Facebook, alguma coisa que a gente não teve pernas para isso, né? Mas assim, tá tudo sendo feito muito à revelia do que a população precisa e do que a população quer, né? Tá atendendo às necessidades dessas organizações sociais, né? Para elas Sim. tá ótimo, Estão né? lucrando Tá bem, né? muito Com toda essa legal. história. É, Sim. é. E a fabricante da vacina Então, também vai lucrar bastante com toda essa história, né? Do jeito que for feito aí.
E acho que também isso explica o fato deles não terem divulgado qual vai ser a vacina, né? Deve estar rolando todo um leilão aí, todo um esquema, uma baixaria aí para ver qual que vai ser, qual que vai pagar mais, qual que vai. Enfim, o negócio é muito pior do que a gente imagina, no fim das contas, né? Qual que é o melhor negócio, É. né? Débora, a gente, infelizmente, temos que chegar ao final aqui, né? Estamos já chegando ao nosso fim, nosso tempo está estourando. Eu queria agradecer muito a sua presença, né? Foi muito esclarecedor para muita gente. Eu acho que isso é um debate que vai ter que ser feito sistematicamente agora, porque essa questão da vacina vai tomar aí vai ser prioridade aí para todo mundo. Tá, muito se fala em vacina, mas o debate ainda não está sendo feito no nível que deveria ser, né? Da fiscalização, que nem você falou, da denúncia do que tem de errado, de como o negócio é mal feito, de quais são as verdadeiras intenções por trás dos governos aí. Mas, enfim, eu queria agradecer muito, né? Desejar uma boa noite aí para quem nos assiste, uma boa noite para você, mandar um abraço. Queria ver se tem mais alguma questão que você gostaria de falar, rapidinho. Tá. Não, eu que agradeço o convite e a participação, fico à disposição de vocês e acho que tem uma coisa assim, a gente tem que pressionar e tem que brigar para ter vacinação para todo mundo, não é só para grupo de risco, não, é para todo mundo. Assim, tem uma das questões que eu acho que também assim, que ficou, acho que faltou falar é o seguinte, as contas da Covid a gente também ainda não conseguiu ver, né? Porque a cada quadrimestre a Secretaria Municipal de Saúde tem que prestar contas e durante esse ano o que eles apresentaram na Câmara dos Vereadores e no Conselho Municipal de Saúde tinha pouquíssima coisa de Covid, era quase como se não tivesse Covid. Nem aconteceu, entendeu? né? É. Então assim, e a gente sabe que está indo bastante dinheiro. Então, assim, não estou nem falando essa questão de corrupção, de nada assim, porque a gente já sabe que corrupção é um papo para né? engambelar as pessoas, né? O problema não é a questão de corrupção, o problema é para a gente ver quem está sendo beneficiado com tudo isso, nominalmente. Né? Então, assim, acho vamos seguir nessa discussão aí das vacinas, assim, acho que tem que brigar pela vacinação para todas as pessoas no Brasil e também por essa quebra de patente de vacina. Né? A gente já fez isso no Brasil com o tratamento de AIDS, né? Que hoje é o tratamento modelo para o mundo inteiro. Então, quebra de novo, não tem problema. Né? Se é para garantir a vida das pessoas, acho que é a coisa certa a ser feita e a demanda por isso que a gente tem que lutar. Tá, né? certo. Obrigado, Débora. Então, uma boa noite para todos que nos acompanham. Estou vendo aqui o companheiro Anderson Silva, Daniel Santana, Para Que Postar Só Tendo Face, a companheira Renata Diniz, Desta Vez Eu Consigo, Márcia Souza, né, Sente Lula, enfim. Boa noite para todos aí que nos acompanham. Boa noite, Débora, obrigado pela participação. Vocês vão ficar agora com o programa do companheiro Antônio Carlos, o resumo do dia. Hoje uma edição especial, uma homenagem ao companheiro nosso que faleceu ontem, o militante nosso do PCO, o companheiro Antônio Eduardo. Então, hoje o companheiro Antônio Carlos vai fazer uma homenagem a ele no programa Resumo do Dia. Acompanhem aí, edição especial. O Causa Operária TV Entrevista vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas e a gente se vê então no próximo. Obrigado, Débora, boa noite para todos e até a próxima.